Vamos lá, como fazer do trading a sua profissão? Os 5 passos para parar de perder dinheiro e se tornar lucrativo. Vamos entender melhor primeiro como que é a realidade do trader, tá? O trader pessoa física. Porque para você entender o que fazer, né, como traçar um caminho que é capaz de fazer você ser lucrativo, você precisa entender mais ou menos como funciona esse mercado, tá? Principalmente aí para pessoa física, né? Não estou falando de institucional, banco, falando de réis mortais como nós, né? Então, eu desenvolvi, né, 5 passos que são essenciais se um trader quer realmente ser lucrativo, tá? E por que que o trader precisa desses passos para ter sucesso e fazer do trading a sua profissão? Então, para responder essa pergunta, antes precisamos entender a jornada do trader pessoa física. Então, vamos tentar entender aí qual que é a jornada comum para o trader, tá? O que é comum aí no mercado, que a gente vê todos os dias, ao longo do tempo do mercado aqui brasileiro. Não só brasileiro, né? Mas, de qualquer forma, é mais ou menos assim que acontece, né? O iniciante, ele começa após conhecer a oportunidade de entrar no mercado através da internet ou por amigos. Normalmente é assim que começa, né, a trajetória do trader. Ou ele acaba conhecendo através da internet, muitas vezes por mercado forex, hoje em dia bastante difundido cripto, e também aquelas opções binárias. Embora eu opero B3, porque por uma série de razões que depois a gente pode discorrer mais a respeito, mas normalmente a pessoa tem mais acesso assim rapidamente a esse tipo de conteúdo. Ou por amigo, né? O amigo vai lá, aprende, né, alguma técnica, faz algum curso e acaba carregando aí os seus companheiros para essa vida de trade. Mal sabe que é uma vida que pode ser bem complicada. Mas vamos lá. Então ele toma o seguinte caminho: consome conteúdos gratuitos que direcionam a conteúdos pagos, né? Primeira coisa que acontece é isso, né? Como o Ricardo ali que já está consumindo conteúdo gratuito, é mais ou menos isso, né? Consome conteúdos gratuitos que vão direcionar a conteúdos pagos, porque o conteúdo gratuito ele é justamente para isso, né? Para dar colocar aquela armadilhazinha para você ir para um conteúdo pago. Depois ele vai e compra esse curso, né? Devido à percepção de necessidade por conta de um direcionamento do item um. Tem aquele direcionamento, né? Que faz o cara ter essa necessidade. Não, eu preciso dessa técnica, eu preciso desse indicador, eu preciso desse conteúdo se eu quiser ganhar dinheiro no mercado. Aí ele estuda bastante, né? Ele compra aquele curso, mesmo nos conteúdos pagos, estuda bastante e aplica a técnica no simulador. Até então parece ser promissor. E isso incentiva mais o cara a continuar aí nesse caminho, né? Ele coloca a margem na conta real e começa a operar no mercado real. Tá? Uns começam bem, isso acontece, isso aconteceu comigo, tá? Eu comecei bem. Outros já iniciam em ciclo de perda, mas quase todos perdem dinheiro no longo prazo. É uma porcentagem bastante alta de traders iniciantes que perdem dinheiro no longo prazo. A gente vai entender isso, a gente tem pesquisa falando a respeito disso. Por isso que é tão importante esse direcionamento aqui que eu vou fazer com vocês. Vocês já vão sair um pouquinho mais na frente, entendendo melhor a situação que é o mercado, porque se você quer vencer esse mercado, você precisa entender primeiro quais são as armadilhas e os problemas, para que você possa se preparar para passá-lo, né? E aí começam a tentar de tudo, né? Depois começa o ciclo de perdas, começam a tentar de tudo, sofrem por ansiedade, né? Dá aquela descontrole emocional na operação, clica, começa a ficar bastante nervoso quando está posicionado.
por causa do risco que está correndo, né? Quando está na operação não consegue mais analisar direito, né? Dá aquele travamento em relação à sua análise para o ativo que você está operando. Então, estava lá analisando, tentando achar um momento ou uma oportunidade de entrar no mercado para você conseguir uma operação lucrativa. Entrou no mercado, essa ansiedade, esse descontrole emocional, dá uma travada, dá um branco na cabeça, e aí o cara não consegue nem analisar mais, né? Ele fica só naquele desespero de que tá ganhando ou tá perdendo. Principalmente quando vem um pouco para trás, né? E aí dá aquela sensação mais ruim no trader pessoa física que já tá operando, tá? No mercado real. Por quê? Simulador é bem diferente do mercado real. O simulador vai acontecer exatamente a mesma coisa, né? Os mesmos dados, o mesmo market data da bolsa, tudo igual, mesma cotação, preço, tudo. Mas há uma diferença gigante entre o simulador para o mercado real. O que que muda? Muda o seu ponto de vista. O seu ponto de vista muda. Então o mercado todo muda para você, né? Se alguém olhar de fora, vai estar tudo igual. Mas o seu ponto de vista muda muito. Você começa a considerar as coisas de maneira diferente, porque você está exposto ao risco. Se você está exposto ao risco, você sofre, né, com essa emoção e vai afetar o seu julgamento. Então, a maneira com que você olha o mercado é completamente diferente. E isso deve ser considerado se você quer fazer do trading a sua profissão, né? Passou dois aqui, deixa eu ver. E aqui perde uma quantia considerável no mercado. E sua permanência no mercado se torna insustentável. Esses 7 itens é basicamente o que acontece com a imensa maioria dos traders pessoa física, né? Não é um cara que está dentro do institucional ou de um banco. É uma realidade diferente. Para um trader pessoa física, é basicamente isso que acontece, tá? É basicamente isso, esses 7 itens que ele vai percorrer. E ao se deparar com essa situação, muitos traders seguem a seguinte linha de raciocínio. E aí vai surgir esse tipo de raciocínio aqui por muitas vezes. Muitos conseguem, mas eu não consigo. Por quê? Porque tem uma percepção de que é um mercado onde as pessoas ganham dinheiro, e aí, naturalmente, olhando para si, né, para a sua própria realidade, vai surgir, né, essa questão na cabeça de que as pessoas conseguem, mas no seu caso você não consegue. Outro que eu já escutei bastante é: meu mentor é muito assertivo, mas eu não consigo, né? Ele continua batendo na mesma tecla, continua utilizando as mesmas ferramentas que não estão dando certo, que não estão gerando resultado no longo prazo, e a ideia que se dá, né, porque ele continua consumindo aquele conteúdo daquele mentor, é que o mentor é muito assertivo, mas ele não consegue, né? No mercado de trading, só ganha vendedores de curso. Esse aí explode, né? No mercado de trading, só ganha vendedores de curso. E aqui é, é uma situação bastante interessante, porque através da pesquisa que a gente vai ver um pouquinho mais ali na frente, esse cara, ele não tá tão errado assim, tá? Ele não tá tão errado. Talvez o errado aí é essa palavrinha só, né? Só não tá certo. Mas no mercado de trading, vendedores de curso é quem costuma a se sair melhor, tá? Do que os traders que ele ensina. E isso, na verdade, a gente tem que ver pela perspectiva desse cara, né? Esse cara, ele provavelmente é um cara que tem muita frustração, porque ele vem consumindo cursos, né? Comprando cursos, compra um outro curso,
e aí nada dá certo, ele vai tentando, um não dá certo, uma técnica não dá certo, compra um outro curso que não dá certo, todas as coisas que ele vai tentando colocar em prática não geram resultado. E aí resta ele falar que no mercado de trading só ganha vendedor de curso. Não é uma realidade, mas é quase. É quase porque a quantidade de pessoas, de traders iniciantes que realmente conseguem é baixa. Por quê? Você já vai entender o porquê, tá? Aqui é muito bom você ter vindo para essa live, porque você vai entender exatamente o porquê que isso acontece, tá? E outra coisa que você vê falando é só foi dinheiro jogado fora. Porque é essa percepção, né? Esse é o sentimento do cara. O cara, ele se dedicou àquilo. Ele se dedicou bastante. Peraí, só um minutinho. Ah, tá. É que falou que tá configurado para riscar a tela. Tá riscando aí, não, né? Tá riscando a tela de vocês? Eu falei para vocês terem paciência com a plataforma aqui comigo. Não, né? Não tá riscando, não, né? Beleza. Então, bora. Eita, acabou de riscar, acho, hein? Eu nem faço ideia como eu fiz isso. Acho que eu achei aqui, mas. Ou não. Era aí que eu vou conseguir. Agora riscou, né? Se não tava, me alertaram aqui, eu acabei riscando. Só um minutinho. Eu vou parar o compartilhamento e vou colocar de novo, tá? Estão vendo minha tela de novo aí? Beleza. Então vamos lá. Então vamos falar sobre qual é a realidade, né? Só conseguimos mensurar isso através de dados concretos. E podemos consultar na pesquisa realizada pela FGV. A FGV fez uma pesquisa em relação a day trade. E a gente vai ver aqui quais foram esses resultados, né? E assim, por que que só conseguimos mensurar através de dados concretos? Porque é a única coisa que é confiável mesmo, né? A gente precisa colocar sempre uma mentalidade de entender as coisas através de dados reais e de contextos reais, né? Dados e contextos. Quando a gente simplesmente se baseia em que um falou ou que foi dito na internet ou alguma coisa muito próxima do seu círculo, a gente não tem mesmo como mensurar a realidade. E o dado vem para isso. Muitas vezes existem dados que são questionáveis. Mas nesse caso aqui, não, porque é um dado bem simples, né? E a gente vai ver aqui quais são os resultados. Então, a primeira pesquisa aqui que eu vou colocar foi uma pesquisa da FGV sobre day trade em ações, tá? Ele considerou iniciantes entre 2013
e 2016 com dados da CVM. Bem simples. Foi um acompanhamento durante 300 pregões. E a questão é, continuou operando ou não, né? Teve outras coisas relacionadas aos dados, mas vamos nos concentrar nisso. Quais foram os resultados? Do total de 98.378 indivíduos, total que fizeram day trade por mais de 300 pregões, foram 554. Olha o nível. E ainda houve uma, uma análise dentro desses dados que chegaram à conclusão de que não há evidência de aprendizado. Ou seja, o cara começa lá do primeiro pregão até o 300 pregões, menos, né, do que isso, e simplesmente não tem avanço ou melhora, não tem aprendizado. Olha como está bem complicado aí a questão da maioria dos cursos para traders, né? Não há aprendizado. E agora nós vamos para uma próxima aqui, que ao invés de acompanhamento durante 300 pregões, a pesquisa foi para ver justamente aqueles que persistiram por pelo menos 300 pregões. E agora eles consideraram iniciantes de 2013 e 2015, com dados também da CVM, mais sobre day trade em mini contratos, né, de dólar e mini contrato de índice. E a gente chegou aqui nesse resultado. O total que persistiu por pelo menos 300 pregões, 1.551 pessoas. Desses, o total que tiveram prejuízo nesse período foram de 97%. Também não há evidência de aprendizado. Ou seja, mesmo aqueles que permaneceram, né, por mais de 300 pregões, a maioria esmagadora tiveram prejuízo e não há evidência de aprendizado. Assim, e é por isso que eu falo, às vezes, né, nos meus vídeos lá, nem 5% dos traders iniciantes acabam conseguindo sobreviver ao mercado. Lembrando que todas essas pesquisas são feitas para iniciantes, não está sendo realizada para pessoas que já operam há bastante tempo, tá? Então, a primeira reação por quem tem o sonho de fazer o trade a sua profissão é a seguinte: a primeira reação que você vê na internet foi, na época dessa pesquisa, foi um bafafá, né, com os vendedores de curso ali, pareciam aqueles infiéis, né, que negam até o último e simplesmente houve, assim, muita negação. Porque a primeira reação de quem tem o sonho, né, é essa, negar a pesquisa. Arruma sempre desculpas falando que essa pesquisa não está correta, não considerou determinados fatores e principalmente que não mostrou quem é que estava estudando mesmo e quem não estava estudando. A questão é que 97% tiveram prejuízo, por exemplo, em mini contratos, o que significa que não é uma coisa de quem estava estudando ou não. Há uma diferença aí, a gente vai ver. E isso é um erro fatal, negar a pesquisa. Esse cara que negou a pesquisa, ele tem uma chance enorme de entrar em prejuízo no day trade, tá? Então esse resultado faz pensar que o mercado de treinamentos para traders é em sua maioria esmagadora de cegos que nunca foram lucrativos no mercado real, direcionando outros cegos. Ou seja, essa pesquisa ah, faz a gente pensar isso, né? Que o mercado de treinamento para traders, na verdade, ele é realizado por pessoas que nunca foram lucrativas mesmo no mercado real. Então, embora exista é, até algo
bastante interessante e louvável em relação a ensinar técnicas, a realidade é que não é o suficiente para fazer do trader um cara ganhador mesmo. Só a técnica. A técnica é o mínimo, né? E tudo bem, vender o curso falando sobre a técnica, ensinando, mas tem que tomar um certo cuidado em relação a pensar que é só você ir consumir um conteúdo de análise técnica, de tape reading, de price action, e acreditar de fato de que isso é o suficiente para você começar a ganhar dinheiro, né? E a realidade é que não é bem assim. Então, e como o direcionamento não é eficiente em possibilitar o iniciante a conquistar a lucratividade, mudam-se as narrativas. Então, a cada hora, né, eu lembro, eu já estou no mercado já faz bastante tempo, eu lembro como que essas narrativas vão mudando. Então, para conseguir ganhar no dinheiro no mercado, você precisa aprender. Então, a primeira narrativa que eu lembro era sobre análise técnica, né, de estratégias, indicadores, tudo isso. Depois surge a palavra aí, tape reading. É uma coisa que eu já fazia há bastante tempo, né, e os operadores de pregão a Viva Voz já faziam, que era fazer uma análise de fluxo. E o tape reading nada mais é do que isso, né? Análise de fluxo de ordens. E aí veio com o nome, né, de colocar o nome de tape reading, trazido, né, esse nome lá dos Estados Unidos provavelmente. E aí surgiu, né, essa narrativa de que você precisava aprender, né, o tape reading se quisesse realmente ganhar dinheiro. Aí depois veio, né, o price action. Aqui mais, um pouquinho mais perto, né, do que a gente está vivendo agora é operar como institucional. Também mais perto, a gente ouve falar, né, calcular o mercado como um banco. E isso é bem interessante esses dois, porque operar como um institucional. A grande questão, né, vamos colocar isso para a realidade. Você tem a estrutura do institucional, você tem um setor de risco, você tem acesso aos ativos que um institucional tem, você tem acesso a pessoas extremamente gabaritadas, né, um economista, você tem acesso a uma pessoa que tem um networking muito forte em determinados setores? Parece que não, né? A gente, day trader pessoa física, ele é muito sozinho ali operando. Então fica bem difícil você operar como institucional, né? E calcular o mercado como um banco, né? Se fosse simples assim, você calcular o mercado, todo mundo que soubesse calcular seria ganhador. E o banco nunca perderia, né? Só que, sinto dizer, mas institucional e banco perdem dinheiro. Aliás, muitos institucionais quebram, tá? O banco ele não vai quebrar assim, alguns quebram, mas normalmente não se quebra porque existe uma preocupação com a liquidez financeira do país, né? E principalmente porque o banco, o negócio dele não é operar ativos para fazer, para ter um lucro na sua carteira de DTVM. O negócio do banco é emprestar dinheiro, é carteira de crédito, né? Então não é nem o negócio principal aí do banco, certo? E também agora, né, com a inteligência artificial, a gente tem uma narrativa de operar, né? Vamos operar através de uma inteligência artificial, tá? O que é muito novo aí isso aí talvez seja comece a ter uma realidade mesmo para grandes institucionais que realmente têm um gabarito para fazer algo com eficiência mesmo, né? E não é que as técnicas não são importantes, né? As técnicas são importantes, mas não são suficientes. Então, embora você precise aprender aquela técnica, né? A análise técnica, o tape reading, o price action, é extremamente importante, tá? Você aprender a técnica, mas é o mínimo, né? É o mínimo. Elas não sozinhas não são suficientes. Precisa de mais, ok? Para fazer do trade a sua profissão, né?
E fica claro que você tomar um direcionamento diferente da maioria é o mais inteligente a se fazer. Concorda? Se a gente tem um mercado de day trade, de traders, pessoa física, que a pesquisa mostra que é um fracasso grande para traders pessoa física e que provavelmente, né, nos faz pensar que o vendedor de curso, né, o mercado de curso para traders não direciona o trader de forma eficiente para ele ser lucrativo no mercado. Acho que o mais inteligente a se fazer aqui é entender a realidade, entender que existe uma armadilha na frente, existe problemas à frente que têm que ser superados. E a primeiro, né, o primeiro passo para superar isso é fazer diferente do que a maioria. E não é deixar de entender uma técnica, estudar uma técnica, mas é entender que isso é só uma parte do processo de se tornar um trader profissional, né? Só uma parte do processo. O resto, a gente vai falar ainda nessas lives que a gente vai fazendo. Mas qual a diferença real entre os fatores que levam um trader a ser realmente lucrativo dos que perdem dinheiro no mercado real? Qual que é a diferença? Né? Então eu vou contar como eu identifiquei isso e consegui ser lucrativo e só fazer isso da minha vida durante 15 anos. Então a minha história aqui, né, eu faço isso durante 15 anos e eu só faço isso mesmo. Eu sou trader que consigo a lucratividade a respeito somente das minhas operações no mercado. Eu não sou um cara que recebe corretagem, né, que recebe taxa ali de performance de um fundo, mas que eu tenho um salário por trás. Eu não sou um cara que estou vendendo curso e ganhando dinheiro com isso. Eu fui um cara que durante 15 anos foi operando o mercado e principalmente, muito fortemente no day trade e fazendo dinheiro no day trade, não através dessas corretagens ou da venda de curso. Eu iniciei assim muito rapidamente, iniciei lá em 2009 e muito rapidamente eu vim para B3, a operar B3, eu iniciei no Forex e fui para B3 e já acessei uma sala, né, de operadores de pessoa física mesmo, que na verdade era uma corretora na época que mantinha salas para traders pessoa física, que na verdade eram clientes dela, né, mas você poderia ir lá operar, que na verdade era massivamente frequentada pelos operadores do pregão Viva Voz antigo, que tiveram que fazer a sua transformação, né, mudar ali daquele ambiente do Viva Voz para um ambiente eletrônico. E basicamente lá, né, que a grande maioria estava, dentro dessa corretora. E que inclusive era de um antigo operador do mercado do Viva Voz, que era um operador especial, o Lombardi. E lá, né, tinha bastante, né, desses traders que faziam, né, o Viva Voz. E eu comecei muito bem, né? Como eu disse, eu comecei bem, comecei ganhando bastante dinheiro, até que eu fiz um curso, né, de tape reading, caí nessa mesma narrativa de que, não, agora eu vou ganhar mais ainda, né? Agora, nossa, agora vai ser, já ganho, agora eu vou ganhar mais. E comecei a aplicar as técnicas, né, do curso, e a consequência foi que eu comecei a perder dinheiro e me tornar ansioso em relação à posição, às posições, às operações que eu fazia no mercado. Até que chegou um momento que eu parei, né? Vamos utilizar o raciocínio, não é possível. Qual que é a diferença entre o que eu estava fazendo antes para o que eu faço agora? E tentei traquear isso, né? O que fazia antes eu ser ganhador, que agora eu não estava fazendo mais, né? O que faltava, o que que eu tinha que melhorar, o que que eu não trouxe, né? O que que eu deixei para trás. E aí eu consegui desenvolver um método de 5 passos. Os 5 passos
que fazem um trader, pessoa física mesmo, operador de mercado, ser um profissional e se rentabilizar só com as suas operações. E eu consegui fazer, consegui traquear isso e me permitiu permanecer no mercado por esses 15 anos, né? Então, como que você aí, né, o trader que talvez seja iniciante, né, como ah, o Ricardo colocou aí, como que você, iniciante, pode traçar um caminho diferente da maioria aí, não fazer parte dos 97% que entram em prejuízo? Como? O que que pode aumentar, né, a probabilidade de atingir o sucesso? Vamos tentar entender isso e fazer diferente, né? Fazer bem diferente, entender que aprender a técnica é parte de um processo, não é o processo inteiro. E contar uma história completamente diferente da maioria, inclusive talvez dos seus amigos aí. Vamos tentar. Como que você faz isso? Seguindo passos estratégicos, inteligentes, que fazem você se alinhar para enfrentar os problemas e armadilhas que vão surgir ou já surgiram no campo de batalha na vida real. No caso de você que já opera e não está conseguindo ser lucrativo. Já chegou o problema, né? Já chegou a armadilha. E você que está começando, essa armadilha vai chegar, tá? Ela com certeza vai chegar, esse problema vai aparecer. E o que que é mais inteligente de você fazer? Agir estrategicamente para estar preparado para enfrentar esse problema, para enfrentar essa armadilha, né? Que está no campo de batalha, na vida real, não é no curso, né? Não é naquele ambiente muito maravilhoso de traçar, né, um estudo no gráfico e aí identificar os fatores que vão levar a você antecipar um movimento de mercado. Não, eu estou falando de mercado real. Estou falando de mercado extremamente competitivo, que é o mercado de trading. Mercado competitivo. Não é o mercado que você trabalha, trabalha, trabalha e recebe dinheiro. É o mercado que você vai para um ambiente de competição praticamente, né? E por isso que a gente precisa entender como se preparar melhor na vida real, campo de batalha. Então você pode seguir os 5 passos do método que eu desenvolvi, que me garantiu mais de 15 anos de mercado. Então vamos tentar entender aí esses 5 passos. E é bem importante que você entenda que esse é um processo que vai permitir aumentar muito a probabilidade de você ser ganhador no mercado. Estou falando isso porque eu fui ganhador durante mais de uma década e meia. Embora exista uma lacuna nesse período, que é justamente quando eu entrei, né, tentei aplicar uma técnica de curso que eu tinha feito e o negócio não deu certo. Mas eu consegui depois traquear, né, e entender melhor isso, tá? Então vamos lá, vamos tentar falar aí dos 5 passos. Anotem, porque isso vai fazer bastante diferença aí no processo profissional de vocês como traders, tá? Vai contar uma história diferente, com certeza. Principalmente se você continuar assistindo às lives, porque eu não vou só falar a respeito dos 5 passos e vou embora. Eu vou falar a respeito dos 5 passos e nas próximas eu vou me aprofundar nesses passos para que você possa ser melhor direcionado, bem diferente aí do mercado que vocês têm por aí. Então vamos lá. O primeiro passo é o passo alinhamento. Ele é importantíssimo ser o primeiro passo, tá? Primeiro passo a ser dado. Eu dividi esse passo alinhamento em 2 categorias: o alinhamento raciocínio e o alinhamento estrutura. Ele é importantíssimo que seja o primeiro. E se você já opera e tá difícil de ganhar dinheiro, dá um passo para trás. Dá um passo para trás e começa de novo esses 5 passos, porque é melhor que você dê um passo para trás para você se organizar, para agredir novamente, para que você tenha sucesso de ganhar a guerra, né? E não
continuar batendo, né, murrando a ponta de faca e acabar perdendo dinheiro e acabar saindo do mercado. Lembra, olha o quanto de gente não sobrevive a 300 pregões no mercado, certo? Então, o primeiro passo é justamente tentar fazer com que você sobreviva mais de 300 pregões. Lembra que eu falei? Estrategicamente inteligente. Então, vamos sobreviver mais de 300 pregões. E como? A primeira coisa, que é o alinhamento raciocínio, ele vai direcionar você para que você tenha uma mentalidade que seja propícia para isso. Para que você enxergue a realidade do mercado, para que você enxergue mesmo o que acontece no campo de batalha na vida real. E não nas narrativas que são contadas pelo mercado, pelas pessoas que estão no Twitter, pelas pessoas que ficam falando, não, ó, o mercado agora tá assim. Aí acontece aquilo, ele vem e fica falando. Enquanto aquele que tá falando que tá ao contrário, o que que o cara tá fazendo? Ele some. Mas aí, quando o mercado muda, porque o mercado é de ciclo, aí aquele cara começa a falar e o outro murcha. Narrativas dentro do mercado, da internet, da venda de curso, que vão prejudicar você se você não tiver uma mentalidade adequada para direcionar a dados e contextos. Não adianta, lembra? Não adianta negar a pesquisa. O que adianta é você se preparar para enfrentar o que a pesquisa está falando que vai vir. Pesquisa está falando, meu amigo, tem um muro aqui. Você vai bater a 300 por hora nesse muro. E aí o que que você faz? Ah, não, não tem muro nenhum. Não pode, né? Vamos fazer o quê? Opa, peraí, vai ter um muro? Então, peraí, vamos preparar aqui. Vamos preparar que na hora que chegar, eu vou escalar esse muro aí. É isso que você precisa fazer. E o alinhamento raciocínio, ele está voltado a preparar a sua mentalidade para isso. Ok? A outra categoria do alinhamento é o alinhamento estrutura. Não adianta você ter uma mentalidade se você está com uma pressão financeira grande. Se você tiver com a pressão financeira, vai desabar todos os passos que eu vou falar a partir de então. Porque você não vai conseguir ter um mínimo de equilíbrio emocional para você traçar os passos, para você operar com inteligência, com estratégia. Porque você vai estar com pressão financeira. E isso é complicado. Então você precisa alinhar a sua estrutura financeira, já pensando não em vencer 300 pregões. Você precisa estruturar a sua vida financeira pensando em sobreviver no mercado o tempo que for necessário para você começar a ganhar dinheiro. Que para uns chegam mais rápido, para outros demora um pouco mais. Mas não adianta negar a realidade, se apegar ao sonho que vai ser destruído na frente. É melhor entender a realidade, se preparar para esse problema e permanecer com o sonho vivo, né? E o alinhamento e estrutura ele vai possibilitar isso. É você estruturar para que você não tenha pressão financeira com o dinheiro que você opera. Você não pode começar a operar e ter que pagar a conta com esse dinheiro. Você não pode colocar a margem, essa margem, ser uma coisa muito importante para custear a sua vida. Não vai dar certo. Ao contrário, você tem que estruturar sua vida financeira de uma maneira que você persista no mercado pelo tempo que for necessário até você começar a ganhar dinheiro. E vai valer a pena. Porque o mercado, quando você acerta mesmo, ele sabe retribuir. Ele é difícil, ele é complicado. Mas se você consegue, ele retribui, tá? Então, essas são as duas categorias do alinhamento, né? Alinhamento estrutura e alinhamento raciocínio. Vamos ver o segundo passo. Então, estruturado bem, né, a sua mentalidade, e estruturado bem a sua estrutura financeira, a gente vai para a especialização. O segundo passo dos 5 passos.
Especialização, ela é extremamente necessária. Por quê? Porque você não tem estrutura como um institucional. No institucional, você tem os setores que têm um network envolvido em vários tipos de ativos, de setores do mercado, que facilitam a sua vida, a sua tomada de decisões, com pessoas que têm uma expertise maravilhosa dentro daquele setor, que têm experiência dentro daquele setor. Então você tem isso na sua mão quando você está dentro de um institucional. Só que nós, traders pessoa física, não temos. Então não adianta olhar para todos os ativos possíveis para você operar e tentar ganhar dinheiro. Você precisa de uma especialização. Especialização em um setor, especialização em um ativo. Tem um ativo que você precisa conhecer mesmo. Entender quais são as variáveis que fazem o preço se movimentar, que impactam o preço desse ativo. Quais são as variáveis econômicas, as variáveis políticas, as variáveis do próprio fluxo dos participantes dentro desse mercado, que fazem esse ativo se movimentar e como ele se movimenta, a dinâmica do preço do ativo. Então, é impressionante o quanto você tem de traders pessoa física que acabam olhando para tudo, né? Para vários ativos e tenta operar day trade ali em vários ativos porque está utilizando somente aquela técnica específica. E não, ele precisa se especializar nesse ativo para que ele possa usar aquela técnica com excelência, entender quais são as variáveis que movimentam o preço, que impactam mesmo. Então, a especialização é extremamente necessária. No meu caso, eu sou especialista em dólar futuro. Então, day trade é dólar futuro para mim, tá? É dólar futuro. Pode ser que eventualmente eu faça uma posição em um e outro, mas não é o grosso daquilo que eu faço. Eu vou olhar para dólar futuro porque é isso que eu entendo. É isso que eu busquei entender. Eu virei especialista, eu sei as variáveis que impactam o ativo, eu sei quais são o contexto político que impacta o ativo, a questão macroeconômica, né? O dólar ele é muito impactado pela macroeconomia. Por que que as commodities impactam o dólar? Tudo aquilo que é necessário entender a respeito do ativo, eu preciso entender. Eu sou um trader profissional, né? Não sou um trader viajando ali, fazendo, brincando. Eu sou um trader profissional e preciso entender a especialização. Ademilson aqui falando, eu tenho 5 anos, estou na fase de empatador, especializar numa estratégia. Eu vou pôr o óculos porque eu não estou enxergando. É especializar numa estratégia também? Eu não entendi a pergunta, Ademilson. Você pode só reformular? Se você precisa se especializar em uma estratégia, você tem 5 anos e está na fase de empatador. Legal, cara. Isso já é algo bastante importante, tá? Bastante legal, você já tá melhor que bastante gente, tá? E você vê, ó, o Ademilson, no caso, 5 anos está na fase de empatador. 5 anos. Sim, você precisa se especializar no ativo, tá? Por exemplo, você é um empatador ali usando provavelmente uma estratégia, uma forma de operar. Você imagina você se especializando no ativo, entendendo assim de cabo a rabo esse ativo e como a sua análise em relação, né, ao que você costuma fazer vai ficar melhor ainda, tá? É bem importante isso, tá? Se especializar no ativo para nós, trader pessoa física. Para entender melhor, né, é aquilo que eu falei antes, né? Eu vou continuar voltando um pouquinho, né, aquilo que eu falei. Imagina ali um institucional. O institucional, por exemplo, ele tem um cara lá que ele é especializado em varejo, no setor de varejo. Pô, o cara sabe a curva lá do que acontece numa empresa de varejo.
quais são os problemas que ela enfrenta, né? O tipo de alavancagem, como que a empresa vai precisar tomar suas decisões para enfrentar determinadas situações macroeconômicas. Então, o cara sabe ali, né? Só que se você está dentro do institucional e está fazendo operação, poxa, o que está acontecendo aí, meu, no mercado de varejo? Pô, o cara sabe, ele vai te falar, ele vai conversar com você, você dentro do institucional. A gente, trader pessoa física, não, né? A gente tem ali uma limitação bem grande. Esse negócio, opere como institucional, tá de brincadeira. Se- só uma coisa, se a única diferença entre institucional e o trader pessoa física fosse é, o setor de risco, já é uma coisa estratosférica. Porque o setor de risco, ele vai. E se você tiver numa posição alavancada de uma maneira que não pode, ele te zera. Ele pelo menos primeiro vai te ligar, ó, reduz isso aí, senão eu vou zerar. Se você está numa posição perdedora que não pode mais ficar mais negativo que aquilo, ele vai te zerar. A gente aqui não, né? A gente vai perder até o último centavo se você não fizer alguma coisa. Você. E você está envolvido emocionalmente, né? Então, existe uma estrutura dentro do institucional também em relação à especialização, né? Como, por exemplo, um economista já bastante experiente em relação ao mercado, sabe bastante do que acontece no mercado financeiro, no mercado de renda variável, que é o cara especialista, né? Então, a gente já larga muito atrás. Então, você ser especialista no ativo é extremamente importante para melhorar aí a sua performance, tá? Eu acho que ficou claro, né, a necessidade da especialização. E vamos para o terceiro. O terceiro é o método operacional. O método operacional, ele é o coração desse caminho, tá? Ele é o coração dos 5 passos. É ele que faz você ganhar dinheiro, ok? Os outros caminhos, eles vão possibilitar que você permaneça assim. Mas o método operacional é aquilo que vai fazer você ganhar dinheiro. E ele sendo o coração dos 5 passos, infelizmente, ele é o maior dos problemas. Ele é a maior dificuldade dentro desses 5 passos. Porque o resto vai muito da sua atitude, depende muito do que você está fazendo agora. O método operacional, ele não só depende daquilo que você está fazendo, da sua atitude, mas ele também depende de um pouco, ele depende de experiência e às vezes até sorte. Um método operacional é muito difícil você encontrar um método operacional que realmente é lucrativo no mercado. Bem difícil, ok? É muito difícil. É uma agulha no palheiro. E por quê? E aqui eu vou contextualizar um pouquinho, pegando o gancho ali da pesquisa da FGV, que foi, que fala a respeito de pessoas, né, traders iniciantes que não sobrevivem a 300 pregões. Só que para você desenvolver um método operacional eficiente, você precisa de experiência no mercado real. Uma certa sorte para você encontrar mesmo aquele método, aquela forma de operar que vai ser lucrativo. E isso depende de tempo. Por quê? Porque isso depende de testes dentro do campo de batalha. Depende de você mudar, né, fazer variações até que você encontre o método real, que tem validade no mercado real, que tem validade no campo de batalha. Então, esse aqui é talvez a maior dificuldade, tá? O método operacional. E o método operacional, a especialização, ela meio que escorre para dentro do método operacional. A especialização, ela precisa escorrer para lá, porque o método operacional precisa considerar a especialização. E, como eu falei, né, de pegar o gancho, então se o cara não consegue sobreviver 300 pregões, como que ele vai desenvolver um método operacional eficiente? É difícil, né? Bem difícil. Eu vou dar uma solução em relação ao método operacional, mas eu vou dar uma solução um pouco mais para frente. A gente precisa entender melhor os outros passos
para que a gente venha nesse problema, né, no coração ali, para que a gente possa aí ah, se aprofundar realmente no coração dos 5 passos e realmente possibilitar lucro no longo prazo, tá? Mas esse cara é essencial, ele é extremamente importante. E só um adendo aí. Método operacional não é estratégia. Estratégia normalmente vai ser o quê? Você tem algumas variáveis lá que, se acontecerem delas ah, entregar uma determinada situação, um determinado resultado, você age com relação a isso. É normalmente o que é uma estratégia, né? Que é utilizado muitos indicadores para fazer isso. O método operacional ele é diferente. Ele é bem mais amplo. O método operacional ele deve conter bastante outras variáveis, tá? Então é bem diferente de uma estratégia. Aqui a gente começa a entender os problemas, né? Se você entendeu bem os 3 passos aí, alinhamento, especialização e método operacional, você já começa a entender por que que os traders param e os traders quebram. Por que que não vai para frente? Primeiro, método operacional não é estratégia. E normalmente o que você vê é o ensinamento de uma técnica alinhado a estratégias em relação a essa técnica, não o método operacional, né? Não se dá foco no alinhamento da sua estrutura financeira, né, da sua mentalidade. Há sempre uma tentativa de enganação em relação à realidade e não de colocar luz ao que acontece no mercado real. Então, e especialização dificilmente se acontece, né? Normalmente o cara abre o leque lá e vai operar de tudo. Então, aí você já começa a entender melhor como que vai acontecer no futuro desses traders iniciantes. Vamos para o quarto, né? Depois a gente vai se aprofundar no método operacional nas lives que a gente vai continuar fazendo, tá? Uma coisa também que eu vou fazer, tá? Eu preciso, assim, vou pedir um favor para vocês, que é responder uma pesquisa de satisfação que a Is vai colocar depois aí, tá? No final da pesquisa, vocês vão ter o material de apoio dessa aula, ok? E aí vocês vão poder baixar e ter esse material de apoio, ok? Tá bom? Mas eu preciso que vocês façam essa gentileza de responder a pesquisa. É bastante importante para a gente, né? A gente se dedica aqui para passar um conteúdo, porque é um projeto que eu quero colocar um pouquinho de peso a favor dos traders pessoa física, para a gente competir melhor, né? Dar a mão aí e competir melhor. Então, gostaria que vocês também fizessem, né, o favor de responder a pesquisa. Depois ela vai colocar aí o link no chat, tá? Quarto passo, gerenciamento. O gerenciamento é um passo bem interessante. Por quê? É um passo que ele vai colocar a matemática a seu favor. Sem o gerenciamento, você quebra. Enquanto o método operacional ele vai possibilitar você de ser lucrativo, o gerenciamento ele vai colocar a matemática a seu favor para que você não quebre logo, rapidamente. E imagina você colocar a matemática contra. Tem alguma maneira disso dar certo? Não tem. E aqui, olha só que interessantíssimo, e aí você vai começando a entender melhor por que que 97% prejuízo. Qual que é o problema do gerenciamento? É que se você faz um curso, compra lá um curso, vai fazer o curso, ele tem lá um modo de gerenciamento, vai te ensinar bonitinho o gerenciamento. Só que o que que acontece? Se você não fez o alinhamento, estrutura, alinhamento, raciocínio, você não vai ter equilíbrio emocional para cumprir esse gerenciamento. Você não vai cumprir esse gerenciamento. Por mais que você conheça ele de cabo a rabo, na hora da operação lá, não vai. Vai escapar. Vai ter dia que vai escapar e vai ter dia que o negócio vai ser feio e vai sangrar. Se você não tem um método operacional eficiente, ao longo do tempo você vai tendo um histórico de perdas que vai fazendo você se abalar emocionalmente. E o que que vai acontecer?
você não vai seguir o gerenciamento. Também vai sangrar rapidamente. Então não adianta só ensinar o gerenciamento, colocar lá bonitinho como que você vai fazer o seu gerenciamento. É importante você zerar, você não deixar perder muito mais do que você ganha. Maravilha, mas ninguém vai fazer isso se você não deu esses 4 passos, esses 3 passos anteriores, de forma bem estruturada. Não adianta, não vai, né? Então, aqui, e por isso que é bastante interessante. Embora o gerenciamento seja uma coisa muito bem difundida, é uma coisa pouco falada, porque, como eu disse, né, como o cara não tem lucro no mercado real, às vezes é difícil entender todo esse processo. Então é muito bom para aprender, né, as técnicas, tudo, mas o processo de ser lucrativo é mais difícil. E o gerenciamento você não vai conseguir fazer se todos esses 3 passos não estiverem bem estruturados, tá? E o quinto passo, comportamento. Esse quinto passo, ele é extremamente importante. Todos são extremamente importantes. Todos que eu vou falar que é extremamente importante, porque eles são essenciais, né? Mas o comportamento, ele vai visar uma coisa bem interessante. Porque embora eu fale 5 passos, né, como se você desse um passo, o outro e aí chegasse, ele não é bem assim. Ele na verdade é um passo que ele vai criar um pilar. Você vai dar outro passo que vai criar outro pilar. Só que esses pilares, eles não podem desmoronar. Você tem que manter eles bonitinho, limpinho, lustradinho, tudo certinho. E o comportamento é o passo que vai fazer isso. Ele visa você manter esses pilares estruturados, porque não vai adiantar você fazer isso, dar o passo do alinhamento, especialização, método operacional, gerenciamento, e lá na frente você esqueceu de manter todos eles, ou um deles, e aí tudo vai desabar. E vai se prejudicar na frente, vai sangrar, vai sair do mercado, vai ter prejuízo, certo? Então, esses são os 5 passos importantíssimos e essenciais se você quer contar uma história diferente da maioria dos traders pessoas físicas, iniciantes, e mesmo quem está no processo há bastante tempo. Precisa, e esses passos são essenciais, me fez permanecer no mercado todo esse tempo. É importantíssimo, tá? E eu vou discorrer, me aprofundar mais em cada um desses passos, não hoje, mas nas próximas lives, que eu espero que vocês estejam aqui também, para que vocês possam entender cada um deles mais profundamente e assim possibilitar vocês terem contar uma história diferente, tá? Contar uma história diferente, beleza? Eu vou pedir rapidinho, antes de eu começar a falar a respeito de uma outra coisa importante, para a Isis colocar o link, tá? No chat. E eu vou pedir a gentileza de vocês responderem a pesquisa e podem fazer o download do material de apoio dessa aula, dessa primeira live, bastante importante. Então, eu vou agradecer bastante aí. Vou colocar o óculos para não. Ó, vou agradecer bastante o Ricardo, Anselmo, Ademils, Bárbara. Eu vou agradecer bastante vocês de estarem aqui. Eu até achei que ia ser menos pessoas pelo tempo que eu tive. Eu sou operador, eu não sou cara de internet, né? Então é mais difícil alguém entrar na live aqui e é um início, é o primeiro passo. Então agradeço bastante vocês, Ademilson, Anselmo, Ricardo, Bárbara, e eu vou continuar, né, me aprofundando nesse espaço e a gente vai discorrer a respeito. Então vou pedir para a Isis, Isis, você pode pôr? Ela está com dificuldades técnicas, mas já vai pôr aí. Eu vou dar só um tempinho rapidinho para vocês poderem responder para eu continuar aqui, tá?
Tomar uma água. Ó, ela mandou aí, tá? Então, por gentileza, vou dar um tempinho aqui. É rapidinho isso aí, é bem rápido a pesquisa de satisfação, bem rapidinho. E aí eu já continuo aqui, vou dar só um minutinho. E lá nessa pesquisa vocês podem baixar o material de apoio, ok? Marca um minutinho aí para mim, só para dar um tempinho aqui. Bom, vou continuar, tá? Então aqui a gente falou dos 5 passos: alinhamento, especialização, método operacional, gerenciamento e comportamento. Então não perca a próxima aula para se aprofundar melhor nos 5 passos e o porquê que cada um deles, o porquê de cada um deles. Só assim você terá chances reais de fazer do trade a sua profissão e contar uma história diferente, né? Da maioria. E eu quero saber aí se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês querem perguntar a respeito da aula, a respeito de mercado. Só dá um ok para mim se vocês entenderam tudo bonitinho. Se, se tem alguma dúvida, quer que eu explique melhor alguma coisa que eu falei aqui? Valeu, Marcos. Então, Marcos, a live ela vai ser feita de segundas e quartas nesse horário, né? 7h30 da noite. Tá? Então, segunda e quarta, próxima segunda, a gente vai estar aqui. É só acompanhar, Marcos, que a gente vai enviar sempre e-mail, tá? Nos e-mail que você cadastrou lá, e também a comunicação no WhatsApp, igual provavelmente você deve ter recebido. Você entrou no grupo, acho, né? Acho que a maioria entrou no grupo. E aí você tem ali no grupo um link que vai ser compartilhado. Eu vou avisar antes, né? Vou falar que é hoje. Sim, vou falar lá no grupo do WhatsApp. Vai ser o mesmo grupo. Vou avisar. Vou colocar o link. Tudo bonitinho. Bom, vocês têm alguma dúvida? Ou se não tiver, vou acabar encerrando aqui. Se tem alguma dúvida sobre a aula, tem alguma coisa que vocês querem saber de mercado, de dólar, futuro, nem sei se tem um delay, né? Tem delay aqui? Tem.
Aí vocês falam no chat aí, tá, gente? Que o microfone tá cortado. Se quiser falar também, pode se levantar a mão aqui, eu coloco o áudio, tá? Eu acho. Ah, cara, Ricardo, né? As salas de sinais. Então, ele lembra aquela parte da aula sobre as narrativas, né? Que a gente tem, né? Análise gráfica primeiro, análise técnica, depois teve tape reading, aí veio price action, depois opere como institucional, opere calculando o mercado como um banco, todo esse negócio. Eu esqueci de colocar lá, mas essas salas de sinais também são uma delas, né? Porque às vezes, muitas vezes vai ser o quê? O cara falando sobre sinais, vai dar a entender que, puxa, é muito legal você ter aquele sinal ali, muito provavelmente ele vai vender alguma coisa para você, algum indicador, algum sinal mesmo, ele provavelmente vai exigir alguma quantia sua, mesmo que seja pouca. Mas, assim, a questão não é muito se o cara tá vendendo um produto ou não. O cara pode vender, meu, e se você quer comprar, pô, legal, vai lá, vamos comprar, faz parte, é isso mesmo, quer aprender, acaba tem que investir se você quer aprender. O problema é que quando você tem essas narrativas, muito provavelmente você não vai conseguir ser lucrativo, tá? É bem difícil. Ok? Alguns são melhores do que outros, tá? Mesmo nas narrativas, alguns são melhores do que outras. Por exemplo, o pessoal que fala calcular o mercado como um banco, normalmente é um pessoal que tem um pouquinho mais de ensinamentos de especialização, né? Agora, alguns são muito ruins. Sala de sinais é uma delas. Vem aprender opções binárias. Forex é bem ruim, tá? Eu particularmente acho bem ruim. Acho assim que não te agrega muita coisa. Mas é uma questão de gosto. Mas eu acho que depois do que eu discorri aqui, eu acho que você está muito mais preparado para entender qual que é esse processo. Então, mesmo que você esteja dentro de uma sala de sinais, você entender que não é isso, né? Não é isso que vai fazer você ser lucrativo mesmo, tá? É uma série de coisas, uma série de passos e estrutura que você deve tomar. Mas eu, particularmente, eu detesto o negócio de sala de sinais, que eu acho bem ruim mesmo, tá? Não prepara você como profissional. Então, se você quer fazer do trade a sua profissão, você tem que ser um profissional, certo? E eu acho que a sala de sinais não faz nada disso a seu favor, né? Se pelo menos você tem uma especialização, vai mostrando alguma coisa que você vai aprendendo ao longo do tempo e você fala como um profissional, você entende como um profissional, você começa a agir como um profissional, é diferente. A sala de sinais não difícil, entendeu? Consegui te responder aí, Ricardo? Beleza. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Que aí a gente já vai encerrar. Vocês fizeram, né, responder a pesquisa aí, né, pra gente? Beleza. Aí já deu um sinalzinho aqui. Então agradeço bastante vocês por terem me escutado todo esse tempo. Eu vou tentar ajudar também vocês aí no processo de vocês como trader. Agradeço também imensamente de ter respondido a pesquisa e não ter me deixado sozinho nessa primeira live, que é a primeira. Então, bem legal vocês estarem aqui. Agradeço demais. E a gente está junto. Então, vamos construir um bom caminho aí para todo mundo. Eu melhorando esse projeto, enquanto vocês melhorando como profissionais traders. Então, a gente faz essa troca aí super legal. Eu vou sempre ser honesto com vocês em relação à realidade do mercado, tá? Isso eu garanto. Não vou passar aqui inventar coisas para vocês para que eu possa ganhar alguma coisa. Eu vou sempre mostrar a realidade, ser honesto e tentar ajudar vocês da melhor forma possível, ok? Então é isso. Eu agradeço e a gente se vê aí nas redes sociais, tá?
Continua me seguindo nas redes sociais, curta lá os conteúdos, compartilhe para que a gente tenha mais. Outros traders tenham acesso também a esse tipo de aula. Se quiser chamar alguém também, né? Um trader aí que é seu amigo, que também está nesse processo, chama aqui para a gente andar junto, dar de mão dada para a gente andar junto nesse processo aí super, super importante, difícil, né? Tem que suar, mas a gente chega lá. A gente vai embora. Eu aqui tentando um projeto novo e vocês aí sendo traders, ok? É isso, eu vou encerrar aqui e um grande abraço e um sucesso enorme para cada um de vocês. Obrigado, tá?